A nossa aula de história de hoje nós iremos falar sobre o Brasil República. Então, o Brasil, ele durante 67 anos, ele viveu um regime de monarquia, onde quem governava o nosso país eram os imperadores, os reis, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, geralmente, a monarquia, ele era uma forma de governo, que passava de pai para filho. Então, automaticamente, quando o pai falecia, o seu herdeiro já assumia o trono, Então, foi assim durante 67 anos. Então, nós tivemos aí a presença, no Brasil República, de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, e a princesa Isabel só não assumiu o trono porque foi proclamado a República antes dela assumir. Então, o povo ele não estava contente com esse tipo de governo. Então, eles exigiam uma mudança, de governo no nosso país. Então, foi quando aconteceu a proclamação da República. Então, no dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, que hoje é a Praça da República, no Rio de Janeiro, e eles exigiam que o Brasil mudasse aí desse período da monarquia, desse governo da monarquia, e eles exigiam que mudasse esse tipo de governo, que eles queriam um representante do nosso país. Então, nesse dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, aí juntamente com o seu vice Floriano Peixoto, foi o nosso primeiro presidente da República. Então, aí na nossa história, do Brasil, ele assumiu o governo provisório, sendo o nosso primeiro presidente. A proclamação da nossa República foi uma decisão militar e não teve a participação do povo representado pelo voto, que é o que nós fazemos hoje. Para nós representarmos o nosso país, nós vamos aí à urna, votamos e decidimos os governantes do nosso país. Inclusive, no dia 15 agora de novembro, no dia da proclamação da República, o dia que nós comemoramos, o brasileiro irá às urnas, representando o seu país através do seu voto. As pessoas decidem, através do voto, os governantes que querem para o país. Então, é um ato de democracia. Então, como sabemos, o nosso primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era um militar, e o seu vice, Floriano Peixoto. Então, isso aconteceu, esse marco histórico para o nosso país aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, porque o povo eles não estavam satisfeitos com o tipo de governo que existia no nosso país. Então, foi feito aí esse marco, histórico, mas sem a participação do povo, sem o voto do povo. Foi escolhido aleatoriamente esse presidente para a nossa República. Então, foi dividido aí em República da Espada, de 1889 a 1894. Por que República da Espada? Porque Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto eram militares, E eles foram escolhidos sem a votação. Depois teve a República Velha, que foi a República do Café com Leite, o período Vargas, a República Populista, a ditadura militar e, por último, a Nova República, que desde 1985 até os nossos dias, como eu já havia falado. A Nova República, ela é representada através do voto.
A população é quem decide os governantes que vão governar o país através do seu voto. E, para concluir a aula de hoje, quando um presidente governa por meio de uma ditadura, né, as pessoas não têm liberdade de expressão, os cidadãos não têm liberdade de expressão. Então, eles não podem falar o que eles pensam, porque o nosso país é um país democrático. Nós podemos mostrar o que nós pensamos sem restrição, né? Claro, com a medida correta. Mas no país militar, onde eles são governados pelos militares, a ditadura, as pessoas não têm direito de expressão, eles são violentos, né? Perseguem as pessoas, exilia, aprisiona e às vezes tortura e mata, porque a pessoa não tem livre expressão. Então, o nosso país é um país democrático, onde nós temos a consciência, por isso que devemos ser cidadãos conscientes para colocarmos representantes do nosso país através do nosso voto. Então, a proclamação da nossa República se deu no dia 15 de novembro de 1889, onde foi colocado na presidência do nosso país o primeiro presidente. Então, Marechal Deodoro da Fonseca e seu vice, Floriano Peixoto.